nós ficamos com o que está relatado na palavra De Deus. Nós não precisamos esperar dados da história, comprovações arqueológicas para crermos na Bíblia. Conforme Paulo em 2 Timóteo 3,16, nós já sabemos que a Bíblia é a inspirada palavra De Deus. de Deus. Nós não precisamos das confirmações das ciências, arqueologia, da história ou de outras, ou de dados de historiadores para crermos na Bíblia. Nós cremos na Bíblia independentemente de qualquer ciência e de qualquer confirmação arqueológica. Mas eu estou dando aqui essa visão só para que fique tudo claro e tudo bem explicado, ok? Vamos ler de novo o verso 1. Vai lá, verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então veja que o rei está sendo tratado, ele já é tratado, Nabucodonosor, ele já recebe um título Sim, como sendo já o rei, não é isso? da Babilônia. Da Babilônia, ok? Vamos lá agora, lendo o versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Muito bem, veja que nós explicamos na passada, porque o pastor Valmir está usando o mesmo capítulo. Na passada nós falamos que Deus é quem estava entregando o rei Jeoaquim na mão de quem? Do Nabucodonosor. rei Nabucodonosor. Mas aqui você tem duas entregas, viu, jovem? Preste bem atenção. Você tem a entrega dos vasos e você tem a entrega de Jeoaquim. Isso. Ou seja, Deus era quem estava entregando os vasos e também estava entregando quem mais? O rei. O rei. Ou seja, qual é a segunda coisa nesse texto? A segunda coisa que você vê aqui é que o texto está deixando claro que Deus, ele é o Senhor da história. Ele é quem está controlando todas as coisas. Então, se Daniel e os companheiros estavam na Babilônia, quem levou eles para lá? Deus. Se Daniel e os companheiros estavam na Babilônia, quem estava agindo tudo? Deus. E se o Nabucodonosor estava governando, quem era que estava mandando? Deus. Então nós podemos observar que o Nabucodonosor, aqui nessa passagem bíblica, ele é visto como um instrumento nas mãos De Deus. para Deus cumprir os seus propósitos. Não é que o Nabucodonosor fosse crente, fosse cristão, fosse santo, não. Mas para a consecução dos projetos divinos, Deus há de se valer do rei Nabucodonosor. E como o povo não viveu conforme a palavra de Deus, então a Bíblia diz que Deus entregou Nabucodonosor, o rei Jeoaquim, nas mãos de Nabucodonosor. Então é muito importante isso aqui, porque o próprio livro de Daniel está mostrando que Deus é quem está no controle de toda a história. Se Israel estava sendo levado para a Babilônia, quem era que estava levando? Deus. Por isso, querido irmão, veja bem, pense comigo, jovem cristão de todo o Brasil, bota para cá, Daniel, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não reclamem de Deus, não falem mal em meio às circunstâncias, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Deus está no controle. Quando Paulo diz, em tudo dai graça, 1 Tessalonicenses 5, 18, é porque Deus é quem está no comando, ele dirige, ele controla, ele manda, ele faz. Por isso, aí pastor Zé, eu como jovem, o que eu devo fazer? Trabalhe, viva a sua vida, mas sempre dependendo de Deus. De Deus, porque Deus é quem está no controle de tudo. Ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba, mas Deus que é o soberano, ele está no controle de tudo. Certo? Então o texto está mostrando aqui, vamos ver aí 1 Samuel 14, verso 6, depois Jeremias 25, 9. Vamos lá. 1 Samuel 14, verso 6. 14, verso 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Veja bem, aí está claro que Deus nada pode impedir ele. Se tiver muito,
ele opera. E se tiver pouco, Também opera. ele opera. Porque ele é soberano, gente. É isso que nós devemos compreender como soberania de Deus. Agora, Jeremias 25:9. Vamos lá. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. Veja que o texto agora está claro a soberania de Deus. Jeremias está dizendo que Deus é quem vai trazer Nabucodonosor para escravizar o povo de Deus, trazendo da terra de Judá para a terra da Babilônia. Não é isso que o texto está dizendo? Exatamente. Então, Deus é quem está no controle. Nada estava passando despercebido, ou por acaso, ou aleatório. Não. O texto, jovem. Eu quero que a juventude cristã, olhe para cá, eu quero dizer à juventude cristã, pense comigo, seja crente, seja fiel, seja sincero, viva na soberania de Deus, aceite a soberania dele, o controle dele, porque ele é quem controla todas as coisas. A gente, quando lê Daniel, Magno, a gente olha e diz assim, mas jovens escravos eram servos de Deus, estão presos, estão escravizados em uma terra estranha. Só que eles estavam lá segundo a vontade de Deus. O poder de Deus, a soberania de Deus, a ação de Deus. Então veja que aqui o Nabucodonosor era um instrumento nas mãos de Deus. E veja que o próprio profeta Jeremias, ele diz, meu servo. Meu servo. Ou seja, era servo de Deus como Ciro da Pérsia, só para Deus realizar o propósito dele. Exatamente. Ok? Então vamos lá, o versículo 3. Aí veja bem, o pastor, o jovem aqui, Magno, ele leu que Deus entregou os vasos. Isso. Keli é a palavra hebraica, vai aparecer aí na tela para vocês. Keli é a palavra hebraica. Essa palavra Keli, se você vê ela aí no hebraico, fala de vaso, fala de utensílio, fala de um artigo. Parecia coisa simples, era um vaso, parecia coisa... Não, isso é só um normal, é uma colher, é um vaso, é um utensílio. Só que tudo que Nabucodonosor levou era consagrado para o Senhor. Para o Senhor. Parecia não ser nada para a Babilônia, parecia não ser nada para Nabucodonosor, mas para quem era de Israel. Sabia que todos aqueles objetos foram consagrados ao Senhor. Foram colocados dentro do templo, lá no tabernáculo, tudo por consagração divina. Então não eram meros objetos. Não se tratava de uns simples objetos. Eram coisas consagradas para Deus. Deu para entender? Então, não era um objeto qualquer. Mas para a Babilônia era o quê? Era qualquer objeto. Para a Babilônia era o quê? Olha, moça, pense comigo aqui. Um rapaz não crente, quando ele dá em cima de ti, que ele quer fazer só sexo com você, para ele você é simplesmente um objeto o quê? Sexual. O rapaz cristão também deve entender isso. Quando a moça não crente, que é ele, ela não olha para você como vaso de Deus. Rapaz, isso aqui é forte. É forte. É forte ou não é? Não vê o outro como um templo de Deus. Não como vê. Algo consagrado ao Senhor, vê como um objeto qualquer. Pronto. Tá vendo? Ou seja, aquele rapaz que vai para a balada, que convida uma moça para a balada, ele vê nela um vaso, um instrumento de Deus? Vê não. E aquele jovem que convida o outro, ele é crente, e o não crente chama ele para dar uma tragada no crack, na droga, para andar louco, ele vê você como instrumento de Deus? Não vê. Então a Babilônia, olha para cá, joga para cá, Daniel. A Babilônia nunca vai te valorizar como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem de Deus. Para a Babilônia você é como eles. Para a Babilônia, a prostituta é igual a moça da igreja. Para a Babilônia, a moça que faz sexo com qualquer pessoa, o que vale é o prazer dela, não importa se ela é virgem ou se não é. Para a Babilônia, o que importa é você ser feliz, não importa com quem quer que seja. Para o jovem crente, ele sabe que o seu corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo de Deus. Então, veja Deus entregou, agora os vasos foram colocados na casa
do Deus de Nabucodonosor. Enquanto não mexeram, Deus preservou lá. Mas na hora que mexeu, Deus matou um rei, porque tocou. Está lá no capítulo 5. Ou seja, moça, você é um vaso consagrado, é um queli de Deus consagrado para viver para o Senhor. É por isso que, vê aí, Romanos 6,11. Aliás, 6,11. Vamos lá. Veja o que diz a palavra de Deus. Romanos 6,11. O que diz a Bíblia? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, Isso. mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se o jovem cristão se considerar morto para o pecado, ele vai querer os prazeres da Babilônia? Não. Ele vai querer a luxúria da Babilônia? Não. Ele vai querer a devassidão da Babilônia? Também não. Ele vai querer a libertinagem da Babilônia? Não. Então pense comigo, jovem cristão, moça, rapaz, é um lindo templo do Espírito Santo. Você não pode se entregar para qualquer coisa neste mundo. E nós vamos falar isso. Vamos lá.